Olá, querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse canal. É muito bom ter você por aqui. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Lúcio Escobar, sou psicanalista clínico há mais de 20 anos. E esse é mais um vídeo da série sobre a psicanálise e a paz, né? Ou psicanálise pela paz. E eu queria falar sobre um pouquinho por que psicanálise pela paz, né? Então, como a gente sabe, a psicanálise é uma ciência criada por Sigmund Freud que se propõe a ajudar o homem a um conhecimento profundo, a compreender aquilo que lhe move, né, inconscientemente, trazer uma ampliação dessa consciência, para que você possa, a partir dessa maior compreensão, tomar melhores decisões. Bom, então, na minha visão, né, eu vejo que a psicanálise é um caminho perfeito para a paz. E essa paz iniciando, inclusive, de forma interior. Essa paz de se compreender, né, profundamente e resolver um pouco dos conflitos e resolver primeiramente esses conflitos subjetivos, interiores, né, trazendo a você uma paz, uma maior tranquilidade, uma maior centralidade e dessa forma, obviamente, capacitando o sujeito a ter uma relação mais harmoniosa com a sociedade, mais harmoniosa com o outro. Então, para mim, a psicanálise é o exercício perfeito para essa paz. Porque a psicanálise, ela está, né, ela se propõe exatamente a isso, a trazer uma reflexão profunda de si mesmo, né, a conhecer aquilo que a gente muitas vezes não conhece, que para Freud a causa dos conflitos, né? É quando nós somos atravessados, né, por aquilo que nos domina e que nós não sabemos o que é e que nós desconhecemos a sua origem. Então, eu acho que a psicanálise e a paz tem tudo a ver. Então é por isso que eu estou sugerindo esta série. E o segundo motivo que eu sugeri essa série é porque o nosso país tem sido atormentado, né? Nós estamos vivendo tempos realmente caóticos, né? Nos últimos dias aí, obviamente, por essa questão da eleição, que trouxe essa polaridade que eu já falei no vídeo anterior, a gente já falou um pouco sobre a questão da polaridade no vídeo anterior, e hoje eu queria trazer aqui um outro tema que está sendo muito aludido nesse período, tá? E geralmente são temas que estão ligados à angústia. Não é necessário dizer que a angústia esses dias invadiu os consultórios. Quem for psicanalista vai saber, né, claramente do que eu estou falando, que nesses últimos meses, né, nesses últimos momentos aí decisivos no país, nossos consultórios foi invadido por uma angústia dos pacientes, né, que se tornou mais urgente, mais premente ser trabalhada e ser elaborada. E geralmente os temas que eu estou escolhendo são temas que têm trazido e têm despertado essa angústia. E o tema que eu trago hoje é o tema da liberdade. E para que um tema que cause mais angústia do que a liberdade? A liberdade, esse conceito de liberdade, por si só, ele já é um conceito angustiante. E aqui eu vou falar, obviamente, claro, vou falar de maneira concisa, objetiva, não pretendo aqui nesse vídeo deixá-lo muito longo, né? Mesmo porque a gente já sabe que as pessoas hoje não conseguem nem mesmo assistir um vídeo longo. Antigamente era a leitura, né? Depois a leitura foi reduzindo, e aí as pessoas começaram a dizer, vou esperar sair o filme. As pessoas deixavam de ler o livro, que tinha uma experiência até, às vezes, muito mais marcante pelo fato de colocar nossas fantasias para funcionar e tal. E aí as pessoas hoje não querem ver mais nem vídeos longos, né? Infelizmente, eu não sei se eu consigo fazer um vídeo tão curto, porque acho que se também para falar com uma superficialidade extrema também é meio complicado. Mas eu vou falar aqui um pouco sobre alguns conceitos, né?
algumas formas de ver este conceito na realidade, que é a liberdade. Bom, e eu começo essa fala aqui com um dado muito interessante, que é a liberdade através de um autor, de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. E é muito interessante trazer esse filósofo aqui, porque o Søren, ele é um filósofo e teólogo. Então ele se utiliza muito da metáfora bíblica, né, da mitologia judaica, né, vamos dizer assim. E em 1844 ele escreveu um livro, né, um livro que ele inclusive usou o pseudônimo de Vigílios Ralphinienses, né, e um livro sobre angústia. O livro é o conceito da angústia. E é engraçado que ele coloca aí como a primeira atitude de angústia humana, o nascimento, a origem da angústia humana, segundo Kierkegaard, né, através do Ralphiniensis, né, que é o seu pseudônimo aí, ele coloca que essa primeira experiência se dá no paraíso, com a proibição que Deus faz a Adão e Eva de não comerem uma maçã. E é muito interessante a problematização que ele faz, porque ele diz que naquele momento não existia o conceito de bem nem de mal. Adão, ele não sabia que comer a maçã era o mal, né? Mas ele se viu ali diante da angústia quando foi colocado ali pelo fator proibitivo diante da liberdade de escolher ou não obedecer a Deus. E é interessante que como essa confrontação de Adão com esse processo de liberdade lhe traz angústia. E a angústia, segundo Kierkegaard, é que faz ele pecar, né? E a angústia, né, segundo ele coloca nesse escrito, é o antecessor do pecado. O homem peca, talvez para se livrar da angústia. E aí a gente entra uma questão muito forte com a psicanálise, né, é que muitas vezes os erros humanos, as atitudes erradas humanas, são exatamente para livrar o homem dessa angústia. Ser punido é muito mais aliviador, muitas vezes, do que permanecer na dúvida, né? Permanecer ali naquela angústia entre eu vou errar, eu não vou errar, eu errei, eu não errei. Então, quando eu sou punido, eu tenho convicção de que eu errei e que eu fui punido pelo meu ato. Isso me alivia um pouco a angústia, né? Isso me alivia um pouco a angústia. Inclusive, Freud ele vai colocar que muitas vezes, né, que a angústia ela é institucional do ser humano. Freud vai colocar isso em toda a sua obra, na realidade. Né? A psicanálise está baseada, ela tem como base esse processo da angústia. A angústia é a principal ferramenta para a psicanálise. E aí a gente tem outras contribuições na psicanálise, como Melanie Klein, que esclarece um pouco mais as angústias muito primitivas do ser humano. Mas, enfim, colocando aqui de forma geral, seria mais ou menos esse o pensamento psicanalítico. A criança já nasce com uma angústia, né? Segundo Melanie Klein, de uma projeção, a gente falou inclusive isso, né, no vídeo passado, quando a criança projeta a sua agressividade no seu objeto de amor, isso traz a ela uma angústia, e essa angústia ela vai sempre buscar uma reparação. E aí a gente vai adiantando um pouco mais, Freud chega num momento que é muito interessante na sua compreensão do desenvolvimento humano, que é o ambiente ali da castração, do complexo de Édipo, aonde a criança ela tem que vencer uma angústia estruturante ali, que é a questão da resolução do complexo de Édipo. E
E muitas vezes existe ali, eu vou falar isso no ponto de vista masculino, né, do menino, uma angústia em ter desejado, né, a sua mãe, e que pode se desenrolar de diversas formas essa resolução. Muitas vezes existe a criança que venceu o pai nessa disputa, né, que conseguiu obter o domínio sobre a mãe. Então isso aí vai gerar uma angústia que vai permanecer. Essa angústia não vai acabar, ela vai permanecer. E eu tive um paciente muito emblemático em um tempo aí da minha clínica, que foi um adolescente muito angustiado, inclusive com sintomas, né, que possivelmente aterrorizado inconscientemente pelas questões edipianas, né, a gente via muito isso no contato dele na clínica, né, essa questão com o pai, a agressividade, né, com a figura paterna, a hostilidade em relação à figura masculina, a necessidade do domínio da mãe. A gente vê muito isso no discurso ali na clínica, né? E esse menino, esse adolescente, ele começou a ter processos de delinquência, que mantinha os avós muito preocupados, né? Como se daria o desfecho disso, e infelizmente ele se enredou aí no caminho do tráfico de drogas, né? E acabou sendo preso, né? E uma coisa bastante interessante nesse caso é que ele foi preso, ele chegou a ir a um presídio, né? Mas a família se mobilizou e todo mundo se mobilizou e arrumou um bom advogado e ele foi solto. Não sei se passou, não sei nem se chegou a um ano preso, mas ele foi solto. E a avó dele me procura e me conta que ele está muito bem, que ele melhorou, que ele virou outra pessoa, que ele está, sabe? E eu fiquei muito impressionado com isso. Eu fiquei pensando, ele precisou ser preso para poder melhorar. Ou seja, na realidade, ele tinha um desejo inconsciente de ser punido, né? Talvez por uma culpa inconsciente, essa angústia inconsciente desse complexo edipiano aí mal resolvido, que precisou ser punido, precisou de um que, né, para poder se aliviar dessa angústia, se aliviar dessa culpa. Engraçado aí quando a gente traz aí o Kierkegaard aí, né, para essa conversa, a gente vê, né, e eu falo isso por Kierkegaard ser um filósofo e teólogo cristão e se utilizar essa metáfora cristã, né, nos seus escritos, eu vejo aí como isso me depara com uma outra situação, né, com essa angústia de se encarar com essa liberdade de pecar ou não pecar. Então, de dizer assim, quando eu posso escolher, né? Quando eu posso escolher entre acertar ou errar, por exemplo, isso é o que me causa angústia. E aí a gente traz, né, nessa questão da liberdade um outro conceito que é um conceito também que angustia nessa situação da liberdade, que é o conceito da responsabilidade. A liberdade, ela traz uma angústia por causa da responsabilidade. Ou seja, quando eu tenho a liberdade de escolher, eu também vou ser confrontado com a responsabilidade da minha escolha. Com a responsabilidade da minha escolha. Então, liberdade, né, também inclui a responsabilidade. Então, se eu escolho A, eu vou desescolher B, C, D, E e F. A gente vê muitos homens, inclusive, que vivem uma vida, por exemplo, de infidelidade conjugal ou de não querer se apegar a ninguém, porque é tão complicado muitas vezes e angustiante escolher.
Eu quero ter a segurança total e completa de escolher, de fazer uma escolha onde eu vou acertar, onde eu não vou me arrepender. Olha como todas essas coisas se ligam aí e tornam esse tema da liberdade tão angustiante. Quando eu escolho, eu desescolho também outras opções, mas eu quero ter segurança que eu vou escolher perfeitamente. Ora, a gente sabe que a gente nunca vai ter essa segurança. E talvez a angústia maior seja isso. Talvez a gente não, às vezes a gente nem queira liberdade. É melhor ter um guarda-roupa com todos de camisa preta do que você ter um guarda-roupa totalmente colorido e ficar preso diante do guarda-roupa, diante de uma escolha de qual é a roupa que eu vou usar hoje, qual é a cor que eu vou usar hoje. Quanto mais escolhas, mais angústias. Porque isso me dá mais opções, mais possibilidades. Agora eu penso, vamos refletir um pouco, será que o homem realmente quer essa liberdade? Será que, vamos entender aí o fato aí, né, de um dos candidatos aí terem explorado tanto esse tema da liberdade, de ter se exposto, inclusive, nas redes sociais com atos de liberdade, né? Por que esses atos, né, essa liberdade meio que irresponsável, né, chama tanta atenção, né? Porque eu me identifico com essa pessoa que prega a liberdade, com essa pessoa que tem coragem de ter essa liberdade. Eu me identifico porque muitas vezes eu me confronto com o meu medo e a minha angústia da liberdade. Exatamente pela questão de que eu sei de que quando eu tenho a liberdade de fazer uma escolha, eu preciso arcar com a responsabilidade dessa liberdade. Bom, agora tem um outro conceito aí que a gente pode trazer para essa conversa sobre a liberdade, que é o conceito da frustração. Geralmente, quem anela por liberdade é porque está se sentindo preso ou que está se sentindo como quem não tem liberdade. Ou seja, ele está frustrado. Bom, o tema da frustração em psicanálise é muito importante e é fundante da psicanálise. Quando eu me referi lá ao complexo de Édipo, que é um complexo que todos os psicanalistas, né, eles concordam em dizer que é um período ali fundante da personalidade humana, estruturante dessa personalidade. É ali que, inclusive, né, segundo Lacan, o sujeito ele vai pender ali para um das posições, né, não sei se seria essa palavra, agora me foge o termo da cabeça, ele vai pender ali, ou ele vai ser um neurótico, ou ele vai ser um psicótico, ou ele vai ser um perverso. Né? Ou seja, das estruturas clínicas, ele vai se posicionar ali dentro dessas estruturas clínicas. Então, tudo acontece nesse período onde o homem passa por uma castração. O homem e a mulher, naturalmente, os dois, né, passam por uma castração. A mulher, por se sentir já vítima dessa castração, né, a mulher que eu falo, a menina, né, e o homem por temer essa castração. Mas ambos têm que lidar com essa angústia de castração. Cada um ao seu modo, mas ambos vão ter que lidar com essa angústia de castração. Freud explica muito essa questão da castração quando ele fala sobre, em uma obra chamada O Mal-Estar na Civilização. Onde está ali bem claro que a civilização, a cultura, a sociedade, para o homem é um mal-estar. Imagina, Freud diz que quanto mais primitivo é uma sociedade, menos castração o homem tem. Então imagina um índio correndo nu, né, tendo quantas mulheres ele quiser, né, se ele tem um inimigo, ele pode brigar com esse inimigo e pode matar esse inimigo. Ou seja, o homem primitivo ele pode dar vazão a todos os seus impulsos, né? Os seus impulsos sexuais, os seus impulsos libidinais, seus impulsos de morte, seus impulsos mais primitivos. É isso que Freud está dizendo lá em Um Mal-Estar na Civilização. Porém,
Quando existe uma comunidade, uma civilização, uma sociedade, esse homem vai se ver diante de outras pessoas, ele vai se ver diante da liberdade de outras pessoas. Eu via sempre na minha avó uma frase muito interessante: o seu direito acaba aonde o direito do outro começa. E isso é a humanidade, desde os seus primórdios, criou como que um acordo ali de sobrevivência, aonde as pessoas não podiam fazer tudo, né? As pessoas não podiam fazer tudo, ou seja, eu não posso matar todas as pessoas que forem meus inimigos, eu não posso anular todas essas pessoas, porque senão eu acabaria com toda a sociedade. Todo mundo que me frustrar, eu vou lá e mato. Então, quando a gente pensa esse anseio, nesse desejo por liberdade, nós precisamos ter a ideia, né, a clareza, se o que nós estamos querendo não é a ausência da frustração, que foi sempre a meta do ser humano, porque o ser humano imaturo, ele é movido por um princípio, segundo Freud, chamado princípio do prazer, que acaba virando o princípio do prazer e desprazer, né? E que deve ser abandonado pelo ser humano, não vamos dizer abandonado, mas ele vai precisar ceder o seu lugar a um outro princípio com a maturidade, que é o princípio da realidade. Então, o ser humano nasce, né, dominado pelos seus impulsos inconscientes, né? Os impulsos, os processos inconscientes são totalmente regidos pelo princípio do prazer. Porém, quando o ser humano começa a lidar com o exterior, começa a lidar com o outro, começa a lidar com o mundo externo, ele começa a ter que perceber uma realidade externa. Realidade essa que vai lhe frustrar. Ou seja, quando é que o homem começa a perceber essa realidade? Quando ele começa a perceber a sua frustração. Então, a frustração ela é decorrente do contato humano com a realidade. Então, eu queria entender, que vocês compreendessem aqui comigo que a ausência de frustração, se eu quero caminhar para uma ausência completa de frustração, eu preciso me afastar do conceito de realidade. Ou seja, só me afastando do conceito da realidade é que eu posso me aproximar do conceito de frustração zero. E Freud ele deixa claro que é isso exatamente o que acontece nos casos de psicose. O que é um caso de psicose? Psicose é um sujeito onde não se instaurou a lei paterna, onde não se instaurou esse conceito, né, do outro maior, ou seja, aquele que determina alguma lei, alguma frustração, alguma proibição. Essa instalação, né, dessa lei simbólica vai preparar o ser humano para uma sociedade onde ele vai ter que lidar com a lei do Estado, né, com o acordo, né, o contrato social, né, ele vai ter que lidar com esses acordos. Bom, então, nessa fase aí muito primitiva da infância, né, onde o ser humano ele vai se encaminhar para uma dessas estruturas clínicas, se ele não tiver esta lei simbólica, né, instaurada nele, ele vai caminhar para uma psicose. A psicose é a negação completa da lei e de qualquer autoridade sobre ele. Então, quando eu nego a realidade, quando eu nego qualquer autoridade sobre mim, eu estou numa posição clínica chamada de psicose. Então, vamos resumir aqui para esse vídeo não ficar muito longo, né? Acabou virando uma aula, mas eu acho isso importante. E, claro, obviamente, eu sei que existem muitos outros grandes psicanalistas aí, inclusive profissionais que eu admiro bastante, que talvez possam até expressar esses conceitos aqui muito melhor, muito superiores a mim. Porém, vamos lá. Vamos entender basicamente, então, que esse fator angustiante da liberdade, porque sempre nos coloca diante da responsabilidade pela escolha, e também desse conceito da frustração, que sempre que eu sou frustrado, eu sinto que não tenho liberdade. Mas esse sentimento de não ter liberdade é essencial para a vida social.
Afinal, se eu tivesse uma liberdade total e irrestrita, a minha liberdade prejudicaria a liberdade do outro. E, desta forma, eu estaria desrespeitando a liberdade do outro. Então, em sociedade, infelizmente, não dá para existir essa liberdade excessiva, sem controle e sem responsabilidade. E como é que eu espero que esse conhecimento traga paz para você? Primeiro, na sua compreensão de que você nunca, enquanto você viver em sociedade, você nunca vai ter uma liberdade total e restrita. Por esses motivos que eu elenquei aqui. Tá? Uma sociedade é uma coletividade, e toda coletividade ela tem que se guiar por acordos, né, por leis, por autoridades, isso é completamente normal. Então, ninguém nunca vai ter essa liberdade plena, né? Mesmo que momentaneamente pareça que essa liberdade está sendo exercida, alguma hora, em algum momento, isso aí vai acarretar o confronto com essa responsabilização por essa tomada de liberdade aí total e restrita. Bom, espero que tenha trazido mais clareza desse vídeo para você e nós vamos seguindo aqui comentando aí alguns conceitos que estão em voga aí nesse momento aí tão turbulento da nossa sociedade. Fica com Deus, muita paz e luz para você.